Reflexão bíblica. Evangelho de Marcos. Capítulo 10. Marcos 10, o divórcio, as crianças e o jovem rico. No capítulo 10 de Marcos, veremos que Jesus continua sua peregrinação, pregando e demonstrando o reino de Deus em Israel. Os fariseus ainda o perseguem, seguindo onde quer que vá, a fim de questioná-lo, como fazem sobre o divórcio. Jesus os ensina sua visão, que a vontade de Deus não é o divórcio, mas sim, o perdão. O mestre dos mestres mais uma vez dá valor às crianças em seu ministério, assim como ensina a um jovem rico que no reino de Deus não entram aqueles que colocam sua felicidade em seus bens. Por fim, prediz mais uma vez seu sofrimento e morte, e recebe um pedido ousado e inconsequente de Tiago e João. Na chegada em Jericó, mais um milagre, o cego Bartimeu. Contexto histórico. Jesus continuava evoluindo, ele se encontrou com Moisés e Elias, permitindo que os discípulos mais próximos testemunhassem aquilo, a fim de crerem no seu ministério. Ao tentarem expulsar um demônio de um menino, Jesus diz que essa incredulidade dos discípulos que não conseguiram, só seria vencida com jejum e oração. Ao sentir no coração que seus discípulos discutiam qual deles era o maior, Jesus mostra como ser o maior. Seu reino está sendo estabelecido na terra. Ensina também que, por causa da mão, do pé e dos olhos, o nosso corpo inteiro pode ser condenado à morte, sendo melhor que os arranquemos fora. Acompanhe a seguir o estudo completo de Marcos 10. Versículos 1 ao 17. E ele, levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão, e novamente a multidão recorre a ele, e, como era seu costume, ele os ensinou novamente. E os fariseus vindo até ele, perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? E ele, respondendo, disse-lhes, o que Moisés vos ordenou? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus, respondendo, disse-lhes, pela dureza dos vossos corações ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa. E eles dois serão uma só carne, e assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. E, em casa, os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. E ele lhes disse, qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério contra ela. E, se a mulher despedir a seu marido, e casar com outro, ela comete adultério. E lhe traziam criancinhas, para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas, e as abençoou. E, estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? Versículo 1. Uma multidão o acompanha. A palavra, dali, provavelmente se refere a Cafarnaum, Marcos 9 verso 33. A Judéia ficava ao sul, além do Jordão, indica a Pérea ou Transjordânia. Esta última região estava sob jurisdição de Antipas e pode explicar o motivo da pergunta do verso 2. Versículo 2. O questionamento dos fariseus. As duas principais escolas de pensamento divergiam nas justificativas para o divórcio, Mateus 19 verso 3. A escola de Shammai era rigorosa, a de Hilel, liberal. O propósito dos fariseus era pôr Jesus à prova, Marcos 8 verso 11, Marcos 12 verso 15. Talvez se este encontro tivesse ocorrido no território de Antipas, eles esperariam que Jesus respondesse,
tal como fez João Batista, e sofresse o mesmo destino. Ver nota em Marcos 6 versos 16 e 17. Versículos 3 e 4. O que diz Moisés? Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? E eles responderam com base em Deuteronômio 24 versos 1 ao 4, mas esta passagem não ordena o divórcio. Ela apenas o reconhece, protege os direitos da mulher e proíbe que o marido volte a casar com a primeira esposa se tiver casado com outra nesse ínterim. Mais uma vez os fariseus estavam fazendo péssima interpretação das Escrituras. Versículo 5. A dureza do coração. A expressão, dureza dos vossos corações, denota fechar o coração para as verdades de Deus. Moisés permitiu o divórcio como concessão à dureza do coração do povo. Versículos 6 ao 8. A vontade inicial do Pai. Jesus passou da concessão de Moisés à intenção de Deus no princípio da criação. Ao citar Gênesis 1 verso 27, Jesus estabeleceu que o casamento é entre homem e mulher. Versículo 9. Deus uniu, não separe o homem. Jesus enfatizou que o casamento é uma prática estabelecida por Deus. Sua última declaração, nenhum homem o separe, se refere ao marido, não a uma corte judicial, verso 11. Desta forma, Jesus respondeu à pergunta do verso 2 e descartou o divórcio. Versículo 10. Os discípulos continuam perguntando. Os discípulos de Jesus estavam espantados com o ensinamento e perguntaram o que ele quis dizer. Versículos 11 e 12. A lei de Jesus. Embora tenha parecido que Jesus associou o novo casamento ao adultério, ele não descarta todo tipo de novo casamento. Jesus enfatiza que, se o divórcio não está baseado em motivos biblicamente válidos, um novo casamento será adúltero. Marcos não inclui as condições de exceção de Mateus 5 verso 32 e Mateus 19 verso 9. Este é um lembrete de que esta passagem não contém todo o ensino de Jesus acerca de divórcio e novo casamento. De certo influenciado pelo ambiente romano em que estava inserido, Marcos imagina aqui uma realidade que nunca passou pela cabeça dos seus colegas evangelistas, pela simples razão de que era impossível, na lei judaica, que a mulher se divorciasse do marido. Versículo 13. Jesus e as criancinhas. A expressão, traziam, provavelmente indica paz. Para que as tocasse, no verso 16, é explicado por as abençoou. Versículo 14. Jesus repreende seus discípulos. Este é o único lugar nos evangelhos em que Jesus ficou indignado. Marcos 3 verso 5. A palavra indica muita raiva. Jesus permitiu que as criancinhas viessem a ele, mas o verdadeiro ponto está relacionado aos que são semelhantes a elas. Esta afirmação diz respeito ao tipo de pessoa a quem o reino de Deus pertence. Versículo 15. Como receber o reino de Deus? A segunda frase de Jesus fala sobre como uma pessoa recebe e entra no reino de Deus. Uma criança pequena aceita o que lhe é dado como um presente, sem discutir seus direitos e reivindicações. Mateus 18 verso 3. Para entrar no reino de Deus, deve-se aceitá-lo como um dom da graça. Versículo 16. Jesus as abençoa. A expressão, tomando-as nos seus braços, é apenas uma palavra no grego. Jesus não apenas recebeu as crianças como também as abençoou. A palavra para abençoou é intensificada, dando ideia da sinceridade de Jesus. Versículo 17. O jovem rico. Estando ele pelo caminho, indicando a jornada, volta a aparecer, lembrando aos leitores de que Jesus estava na reta final para Jerusalém. Marcos 8 verso 27, Marcos 9 verso 2. Mateus 19 verso 22, afirmou que este homem que se aproximou de Jesus era jovem, e Lucas 18 verso 18, que era importante. Marcos indicou que ele era rico, Marcos 10 verso 22.
Logo, refere-se ao homem como o importante jovem rico. Suas ações, correndo e ajoelhando-se, sugerem seriedade e respeito. Ele sabia que não tinha direito à vida após a morte. O verso 23 mostra que vida eterna e reino de Deus são sinônimos. Versículos 18 ao 34. E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta, vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz, e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha, do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: Quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: Com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. E eles estavam no caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E, ele tomando novamente os 12, começou a dizer-lhes as coisas que deviam acontecer com ele. Dizendo: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ele será ressuscitado. Versículo 18. Bom é o Pai. A recusa de Jesus dirigiu o homem a Deus. Ao afirmar que somente Deus é bom, Jesus não negou sua própria divindade e bondade. Ele apenas indicou que o julgamento humano não pode ser a palavra final sobre o que é bom e mal. Versículo 19. Jesus interroga o jovem. Estes mandamentos pertenciam à segunda tábua da lei, que falava de conduta e relacionamentos, Êxodo 20 versos 12 ao 16, Deuteronômio 5 versos 16 ao 20. Versículo 20. Uma vida de obediência. O jovem novamente se dirigiu a Jesus como mestre, mas desta vez não acrescentou o bom. Versículo 21. O maior sacrifício. Olhando para ele é uma forma intensificada do verbo, indicando o exame minucioso. Somente Marcos afirma que Jesus o amou. A expressão, uma coisa te falta, mostra que a perfeita obediência à lei não torna alguém merecedor da vida eterna. Uma coisa, envolvia renunciar às suas posses e tornar-se um discípulo, Marcos 1 verso 17, Marcos 2 verso 14. Em troca das posses terrenas, ele teria um tesouro no céu. Versículo 22. O jovem fica triste. Entristecendo-se,
É um verbo descritivo usado apenas nesse texto em Marcos. Significa chocado ou horrorizado. O efeito da ordem de Jesus deve ter ficado visível no rosto do jovem. Em vez de seguir Jesus, verso 21, foi embora, escolhendo suas grandes posses em vez de Cristo. Ele é um exemplo de Marcos 4, verso 19. Versículo 23. O amor às riquezas. Quão dificilmente, indica extrema dificuldade. Em vez de ser uma vantagem, as posses eram um obstáculo para se entrar no reino de Deus. Versículo 24. Jesus enfatiza a dificuldade. Sobre, se admiraram, ver nota em Marcos 1 versos 21 e 22. Talvez os discípulos entendessem a riqueza como um sinal da bênção de Deus. Deuteronômio 28 versos 1 ao 14. Versículo 25. Jesus faz uma comparação. Jesus usou um provérbio para mostrar tal impossibilidade. O camelo era o maior animal na Palestina, e certamente não era possível espremê-lo através do olho da agulha. Versículo 26. Quem poderá ser salvo? A surpresa dos discípulos de Jesus aumentou, passando de admirados, no grego, também, no verso 24, a extremamente admirados, no grego, perissos eklesistoi, no verso 26. Ser salvo, no grego, sozo, equivale a entrar no reino de Deus, versos 23 ao 25, vida eterna, verso 17 e 30, céu, verso 21, e mundo vindouro, verso 30. Versículo 27. Para Deus, tudo é possível. A expressão, olhando para, conota grande intensidade, lembrando a maneira como Jesus olhou para o jovem, verso 21. A partícula grega, ilopó, de forma geral, é a ideia de, ao lado de, junto a, perto de. Somente com Deus o homem alcançará a salvação. Somente com Deus você conseguirá ter uma vida cristã saudável. Ver também Mateus 19 verso 26 e Lucas 1 verso 37. Versículo 28. Pedro, o porta-voz. Como sempre, Pedro serviu de porta-voz dos discípulos. Marcos 8 verso 29, Marcos 9 verso 5, Marcos 11 verso 21. Em seu raciocínio, ele e os discípulos tinham feito o que Jesus mandara o rico fazer. Versículo 29. Os dignos de Jesus. Na verdade eu vos digo, era a fórmula de juramento solene de Jesus. Ele deu o mesmo valor a si e ao Evangelho. Versículo 30. Sua recompensa. A compensação prometida, 100 vezes mais, abrange neste tempo, ver Marcos 3 versos 34 e 35, e no mundo vindouro. Seguir Jesus não protege do sofrimento, mas a recompensa inclui a vida eterna. O rico importante buscava isso, verso 17, mas se afastou, verso 22. Versículo 31. A ordem do reino de Deus. Jesus enfatizou a inversão de valores tão proeminente no discipulado cristão, Mateus 19 verso 30, Mateus 20 verso 16, Lucas 13 verso 30. Versículo 32. A coragem de Jesus. A viagem pela estrada prosseguia. O caminho leste até Jerusalém subia por causa da altitude da cidade. Jesus ia adiante, mostrando que não estava com medo do que o aguardava. Versículo 33 e 34. Jesus prediz sua morte e sofrimento. Ao falar, vamos, Jesus deve ter assustado ainda mais os discípulos. Em sua última predição, Jesus declarou que os principais sacerdotes e os escribas iriam condená-lo à morte, ver notas em Marcos 14 verso 53, e entregá-lo aos gentios, visto que não tinham autoridade para executar tal sentença, Marcos 15 versos 1 e 2. Marcos 10 versículos 35 ao 45, parte 2. Tiago e João não conseguiram perceber as consequências do sofrimento e morte de Jesus.
Versículos 35 ao 52. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, queremos que tu nos faças o que nós desejamos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua direita, e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e serdes batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Nós podemos. Jesus, porém, disse-lhes: De fato, bebereis o cálice que eu bebo, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Porém, o assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não é meu para dar, mas o será dado àqueles a quem está preparado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, exercem senhorio sobre eles, e que sobre eles uns dos seus grandes exercem autoridade. Mas não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E eles chegaram a Jericó, e, saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E, ele ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado, e eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão, e seguiu a Jesus pelo caminho. Versículos 35 e 36. Tiago e João fazem um pedido. Em Marcos, esta é a única vez que Tiago e João agiram sozinhos, em separado dos outros discípulos, e o fizeram de modo egoísta. É bem provável que tenham pedido a Jesus que atendesse seu pedido antes mesmo de dizer o que era, porque sabiam que estavam sendo egoístas. Versículo 37. Um pedido inconsequente. À direita, era a posição de maior honra, e, à esquerda, o segundo lugar de maior honra. Tiago e João tiveram um vislumbre da glória de Jesus na transfiguração e agora queriam mais. Foi a mãe deles que sugeriu que fizessem esse pedido, Mateus 20 versos 20 e 21. Versículo 38. Será que suportarão? O cálice e o batismo indicam o sofrimento e a morte de Jesus, Marcos 14 verso 36. Versículos 39 e 40. Jesus libera seu legado. De fato, bebereis, pode ser uma predição do martírio de Tiago, Atos 12 verso 2, e do exílio de João, Apocalipse 1 verso 9. Mas o será dado àqueles a quem está preparado, é uma voz passiva divina, indicando que Deus decidiria quem iria receber lugares de honra. Versículo 41. A indignação dos 10. Os outros discípulos ficaram indignados, mesmo verbo usado para Jesus no verso 14. Versículo 42. A autoridade dos discípulos. O fato de Jesus ter ensinado essa lição a todos os seus apóstolos, mostra que todos eles se esforçavam com a mesma ganância que levou Tiago e João a buscar lugares de honra. Versículos 43 e 44. O menor é o maior.
Tornar-se grande na liderança cristã significa tornar-se servo. A palavra grega, diáconos, se refere a uma pessoa que serve às mesas. Mas se espera muito mais de um discípulo. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Um escravo, no grego, doulos, é inferior a um servo, não tem qualquer direito e só faz o que seu senhor manda. Versículo 45. O Filho do Homem veio servir. O maior exemplo de liderança e serviço é o Filho do Homem. Dar é a essência do serviço e Jesus deu sua vida em resgate de muitos. Compare com Isaías 53 versos 10 e 12. Resgate indica o preço pago para libertar um escravo. Marcos 10 versículos 46 ao 52, parte 3. Marcos concluiu a sessão da estrada, assim como a iniciou, com a história de um cego, Marcos 8 versos 22 ao 26. Este relato contrasta o que o cego podia ver com o que os discípulos não podiam. Versículo 46. O cego Bartimeu. A cidade de Jericó ficava aproximadamente 27 quilômetros a nordeste e cerca de 1000 metros abaixo de Jerusalém. O grande número de pessoas era composto de peregrinos da Páscoa. Versículos 47 e 48. Um clamor comovente. Esta é a segunda vez que Marcos identificou Jesus como de Nazaré, Marcos 1 verso 24, e a única vez neste evangelho que alguém se dirigiu a Jesus como Filho de Davi, título messiânico baseado em 2 Samuel 7 versos 11 e 14, Marcos 11 verso 10. Versículos 49 ao 52. Jesus ouve o clamor e o cura. Em contraste com a cura do cego em Marcos 8 verso 22 ao 25, Jesus simplesmente declarou a cura de Bartimeu. Curou é a palavra grega sozo. Pode indicar cura física e salvação espiritual. Bartimeu experimentou ambas. 5 importantes lições que podemos aprender em Marcos 10. Ensino sobre o divórcio e o casamento. Nesta passagem, Jesus reafirma a sacralidade do casamento, destacando que Deus une marido e mulher como uma só carne e que o divórcio não deve ser tratado levianamente. Ele mostra que o divórcio é permitido apenas em casos de infidelidade conjugal, enfatizando a importância do compromisso mútuo e da fidelidade no casamento. A importância da fé como uma criança. Ao instruir seus discípulos a receber o reino de Deus como uma criança, Jesus ressalta a necessidade de uma abordagem simples e humilde em nossa relação com Deus. Ele nos lembra que devemos confiar em Deus com uma fé infantil, sem ceticismo ou arrogância, e ser receptivos à sua vontade como uma criança confia em seu pai. A dificuldade dos ricos entrarem no reino de Deus. Aqui, Jesus não está condenando a riqueza em si, mas sim alertando sobre os perigos da riqueza quando ela se torna um obstáculo para seguir a Deus. Ele destaca como a confiança na riqueza pode levar à arrogância e à confiança própria, dificultando a entrega total a Deus. Isso ressalta a necessidade de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, independentemente de nossa situação financeira. Promessa de recompensas eternas. Jesus garante aos seus seguidores que qualquer sacrifício feito por amor a Ele e ao Evangelho será recompensado abundantemente, tanto nesta vida quanto na vida futura. Ele encoraja seus discípulos a perseverar em sua fé e serviço, prometendo que seu trabalho não será em vão e que eles receberão uma recompensa eterna no reino de Deus. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Aqui, Jesus mais uma vez revela aos seus discípulos o propósito de sua missão na terra, que inclui sua morte sacrificial e ressurreição. Ele os prepara para os eventos futuros, ensinando-lhes sobre a importância do sofrimento redentor e do sacrifício para a salvação da humanidade. Isso demonstra o amor inabalável de Jesus por nós e sua disposição de dar sua vida para nos reconciliar com Deus. Conclusão. Concluímos, portanto, que Jesus está cada vez mais aprofundando seus ensinamentos e trazendo aos seus discípulos e nós, valores e princípios eternos do seu reino inabalável, que está chegando.
Ele confronta fariseus e seus questionamentos acerca da moral de um divórcio e nos ensina que o perdão, a lei do amor, cancela toda a lei dos homens, até mesmo de Moisés. Ele mais uma vez dá lugar às crianças, entregando a elas o seu reino, nos mostra como seremos o maior, ao servirmos, como ele mesmo fez, ao próximo, amando e fazendo bem. Por fim, retira a cegueira de Bartimeu, este homem que nos dá o exemplo de nunca nos calarmos, afinal, o filho de Davi, o Messias, estava passando por ali. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.